Olá pessoal, meu nome é Felipe Godinho, sou diretor da Unidade Condominial aqui na Group Software e aqui estamos hoje para mais um Group Talks. Estou com o Thiago Badaró. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Thiago Badaró, advogado, especialista em direito condominial e é um prazer estar aqui hoje com você. Que bom. Thiago, hoje nós vamos conversar a respeito das perspectivas do mercado condominial para 2024. Nós separamos algumas perguntas aqui e vamos ter esse bate-papo. Vamos conversar? Claro, isso vai ser um prazer. Ótimo. Ô, Thiago, quais são as principais mudanças regulatórias recentes que tivemos no mercado condominial? Felipe, por incrível que pareça, ainda a gente está bebendo um pouco da água da época pós-pandemia. Então, eu posso dizer que as principais alterações que a gente teve com relação às questões normativas, que são recentes, apesar de já ter um tempo de implementação no nosso sistema jurídico, são as assembleias virtuais, as assembleias em sessão permanente, muito recentemente, algumas legislações voltadas a questões notariais, por exemplo, quando a gente reconhece a firma de alguma procuração, assinaturas eletrônicas, que têm sido utilizadas com bastante frequência nos condomínios, e a expectativa é que algumas mudanças mais virão aí, mas por enquanto, como eu falei, a gente ainda está aproveitando a onda das atualizações mais recentes que tiveram pós-pandemia. Maravilha! E como você vê o papel da tecnologia nos próximos anos na gestão de condomínio, já que nós falamos aí de assembleia virtual, né, assinatura digital também? Eu vejo com um papel de total implementação e, por que não, de utilização de tecnologias. Olha que cada vez mais, Felipe, a gente está imerso em tecnologias dentro do condomínio. Eu, enquanto escritório de advocacia, eu tenho um sistema específico operacional que eu utilizo para fazer os meus trabalhos junto ao condomínio. A Group, por exemplo, que é uma empresa de sistemas e oferece um sistema específico de gestão, também nos auxilia, né, eventualmente em trabalhos, quando eu preciso buscar uma pasta, quando eu preciso de uma prestação de contas, quando eu preciso fazer um canal de denúncia, tudo virtualizado. Então, a tendência é que cada vez mais a tecnologia ela absorva um pouco do nosso trabalho e nos auxilie no dia a dia, o que eu acho muito incrível para a perspectiva dos condomínios, mas eu sempre acho incrível com uma ressalva, desde que a gente não perca o fator humano, mas é o que eu venho vendo recentemente aí nos trabalhos, nas operações com tecnologias. Empresas que estão preocupadas em ter a tecnologia e utilizá-la de forma recorrente, porque a gente ganha tempo no fim do dia, né? Essa é a realidade. Mas sem perder o tato de também investir na questão pessoal, que é o mais importante. No condomínio que impera são as pessoas, né? Esse é o ponto. Exatamente. No fim do dia a gente está falando de pessoas vivendo em comunidade. Exato. Ótimo. E quais são os problemas legais mais urgentes que os condomínios vão encarar em 2024? Olha, eu vejo bastante relações de problemas voltadas às assembleias. Não tem jeito, né? A gente voltou com tudo com as assembleias e agora, incrivelmente, com as assembleias virtuais, a quantidade de assembleias começou a ficar um pouco mais massificada. Uma coisa é fato, né? Antes das assembleias virtuais, a gente tinha um contingente de assembleias até que interessante, mas a questão parece que triplicou. Hoje, você que está me assistindo, com certeza, quando vai pensar numa assembleia, começa a pensar numa assembleia virtual, porque é muito mais fácil fazer assembleia virtual do que fazer assembleia presencial. E aí usa-se tecnologias, usa-se editais eletrônicos, usa meios de comunicação eletrônica, e aí o cuidado que se precisa ter para que a assembleia seja o mais operacionável possível dentro da lei, dentro do que o Código Civil prevê hoje em dia, é necessário, mas causa problemas. Então eu vejo ainda hoje, tá? Por mais que as legislações sobre o tema tenham aí por volta de 2 anos, 3 anos, ainda alguns equívocos que estão sendo cometidos e que causam problemas a médio e longo prazo dentro dos condomínios. Mas não só com relação às assembleias. Assinaturas digitais, por exemplo, também é um problema que a gente acaba enfrentando, questões de sessão permanente, situações relacionadas à LGPD, eu vejo como uma grande problemática sendo enfrentada pelos condomínios em momentos futuros aqui, né, de gestões, e eu ter aqui um pequeno cenário do que eu enxergo ser aí possivelmente cenários de problemas que podem acontecer nos condomínios. Concordo contigo. E a LGPD realmente, né, como você disse em um tópico específico, é bem desafiador, né, para os condomínios nesse ano de 2024, com uma ascensão muito grande da tecnologia, principalmente o uso de dados, se torna um desafio. Eu vou um pouco mais além, não só para o condomínio em si, mas para todo mundo que trabalha no condomínio. A gente, enquanto advogado, as administradoras, prestadores de serviço, é incrível como a LGPD
ela veio de fato para trazer um obstáculo de evolução nossa no nosso relacionamento. No fim do dia, como a gente falou, a gente está tratando de pessoas, mas mais do que isso, essas pessoas elas têm uma composição de dados, de informações que caracterizam elas, né? E hoje, não sei se acontece contigo, por exemplo, Felipe, mas eu falo alguma coisa, alguma vontade que eu tenho, o celular já sabe o que eu quero. Ah, exatamente. eu queria trocar a capa do sofá esses dias. Tenho 2 cachorros em casa. E aí, quando eu pensei em comprar uma capa de sofá nova, por incrível que pareça, o celular me escutou e começou a me dar uma série de oportunidades de comprar capas de sofá. Então, eu dei um exemplo prático, né, social, mas os condomínios não são diferentes, né? A informação ela é circulada com muita facilidade. A gente precisa enfrentar esse desafio para que essa informação circulada ela tenha uma protetividade. Quem mora em condomínio sinta-se seguro de poder viver em condomínio com relação às suas informações também. Exatamente. Falando até um pouco mais de informação, evolução e tecnologia em condomínios, a minha próxima pergunta está envolvida um pouco sobre isso. Quais são os desafios jurídicos relacionados à privacidade e segurança de dados na utilização de sistemas de monitoramento e controle remoto em condomínios? Olha, eu achei que não ia ter pergunta casca grossa hoje, tá? Mas essa é extremamente complicada. Os desafios são variados, Felipe, isso eu posso dizer para você. Assim como eu falei agora há pouco sobre a questão da segurança de dados, né, e da preocupação que os moradores têm. Para a gente, enquanto advogado, é um desafio muito grande, porque o condomínio circula dados a todo momento, a toda hora. E por incrível que pareça, você de casa que está me assistindo, acredita que a LGPD ela significa apenas operação de dados virtuais, quando na verdade a operação de dados ela vai muito além do virtual. Às vezes eu passar um dado presencial aqui para o Felipe, como eu estou fazendo, eu posso estar infringindo a LGPD, né? Então, o desafio maior é isso. Como os escritórios de advocacia orientam seus clientes a criarem procedimentos, considerando que cada condomínio é um condomínio, cada condomínio tem um perfil diferente do outro condomínio, às vezes estruturas iguais de condomínio têm perfis diferentes, mas dentro desse cenário de tanta diversidade, como o escritório de advocacia consegue orientar o cliente para que a preservação de dados, por exemplo, ela seja efetiva, desde a questão sistêmica. Então a gente faz a avaliação de um contrato e tenta colocar cláusulas contratuais protetivas para que a empresa que está acessando aquele condomínio, para que o prestador de serviço que vai acessar o condomínio não vaze regular ou irregularmente aqueles dados sem anuência do seu cliente, do morador ou até mesmo do síndico. E por outro lado, a questão, como eu falei, que é a mais difícil para a gente, a criação de operações em que as pessoas não divulguem aí os dados entre elas, o que pode fragilizar, por exemplo, situações de privacidade, de segurança, de liberdade, e a lista é extensa. Então, nosso desafio é esse, a criação de procedimentos efetivos para que situações de informação sejam cada vez mais seguras dentro do condomínio. Maravilha. E o que você acha, Thiago, da situação atual do mercado condominial quando se trata de novas ideias legais e formas de governança? Olha, eu vejo que o cenário de mercado ele vem evoluindo constantemente e de um tempo para cá eu acabo enxergando que o condomínio ele vem ganhando holofotes cada vez mais de empresas, cada vez mais de prestadores de serviço, de profissionais que mudam de área para atender condomínio, porque de fato ali encontra-se uma possibilidade grande de comercialização de produtos, né, de vantagens. Nunca se olhou tanto para o condomínio como agora, Felipe, isso é o mais interessante. Então eu acabo vendo que o mercado de condomínios ele vai dar grandes saltos, principalmente com relação à questão de inteligências artificiais que estão sendo implementadas, e uma coisa é fato, a partir do momento que a gente achar a tecnologia certa na qual a gente vai se apoiar, a tendência é que o mercado cresça em poucos anos, séculos, décadas, enfim, o crescimento exponencial ela pode ser muito forte, mas eu estou esperando ainda qual que vai ser esse gancho tecnológico que vai fazer o mercado disparar de vez. Mas o crescimento ele é óbvio, cada vez mais empresas, prestadores de serviços, profissionais, exemplo da advocacia voltada para a área de condomínio, estão virando os olhos para os condomínios, porque ali existem oportunidades interessantes de trabalho. Mas o crescimento ele é fato. Todo dia a gente vê alguma coisa nova para condomínio, seja no âmbito legislativo, a gente pode pensar em tecnologias normativas, tecnologias normativas que vão privilegiar o condomínio, novidades jurídicas que trazem facilidades, né? Me parece que, por exemplo, hoje existe um projeto de lei que vai determinar quantas procurações as pessoas podem levar numa assembleia de condomínio, ainda discutido internamente no Senado. Mas é uma tecnologia, né? De repente, para acabar com o problema de procurações em demasiada quantidade, por exemplo, a própria
virtualização das assembleias é uma tecnologia normativa. Hoje a gente já tem o equipamento, a gente tem o sistema, mas como é que a gente vai operacionalizar isso? Como é que isso fica legal dentro da norma para a gente? Isso eu estou falando dentro da minha área de trabalho. Se a gente for expandir, o negócio... Vira um universo. Vira um universo. A gente vai ter que investir mais group talks aqui para a gente conseguir falar sobre essa possibilidade. Mas o crescimento ele é constante. E vem acontecendo. O mercado condominial que não falta demanda, né? Quem está nos assistindo tem a certeza disso, porque são demandas cada vez maiores e mais frequentes. E você tocou num assunto que eu vou até antecipar uma pergunta minha aqui, viu, Thiago? E eu acredito que é uma expectativa de todos que estão nos assistindo também, falando aí em tecnologia, em perspectiva de mercado condominial e também mercado de tecnologia em 2024, a gente pensando em uma interseção desses dois mundos. Como a inteligência artificial está sendo aplicada na gestão de condomínios e quais são os desafios legais associados a essa implementação? Perfeito. Olha, a inteligência artificial ela ainda é um mecanismo muito incipiente na nossa vida de trabalho, né? Há um tempo atrás eu estive numa feira em Nova York, feira jurídica, e os Estados Unidos está muito à frente na área jurídica com relação à utilização de inteligências artificiais. Conseguem fazer pesquisas rápidas de jurisprudências, de temas, de pareceres, de metodologias, enfim. Hoje o advogado norte-americano ele tem uma facilidade a mais de trabalho utilizando a inteligência artificial. Mais uma vez, é como eu falo, pessoal, isso eu falo bastante da minha área de trabalho, que é onde eu tenho um panorama um pouco mais visível, né, a minha realidade. Mas o que eu tendo a dizer é, ainda que seja incipiente as tecnologias voltadas à inteligência artificial, eu entendo que esse talvez seja aquele ponto que eu comentei na pergunta ou na resposta anterior, de que a gente vai achar uma tecnologia que vai ajudar com que os condomínios cresçam exponencialmente em qualidade, em trabalhos, em outras tecnologias, e quem sabe não seja a própria inteligência artificial. A gente ter um pouco mais de autonomia sistêmica para conseguir ter um pouco mais de tempo de gestão. Porque além da questão pessoal, eu entendo que o síndico, a administradora, ela precisa focar em gestão. Não só em gestão de processos, mas gestão de pessoas, gestões de funcionários, gestões de moradores. E esse tempo dedicado é valioso para o síndico não só desempenhar um bom trabalho, mas às vezes até continuar aquele trabalho dentro do condomínio, né? Vira e mexe a gente vê, por vários problemas, né, Felipe? Condomínios que perdem o síndico em razão de destituições, por falta de comunicação, né? A pessoa não consegue ter um diálogo claro com aquele público. Talvez eu transferindo um pouco de atribuições para uma tecnologia que consiga trabalhar independente daquela persona, daquele personagem. Opa, aqui eu tenho tempo para fazer uma reunião adicional com os moradores, eu tenho tempo para criar um canal de diálogo um pouco mais efetivo com os moradores, e aí esse contato tende a ser algo, a cereja do bolo para um bom atendimento dentro da gestão, né? Então, enxergo que a tecnologia, através da inteligência artificial, ela é positiva, vai vir com tudo dentro dos condomínios, mas a aplicação dela talvez auxilie mais a gente ter tempo de qualidade de gestão. Eu penso que a inteligência artificial vai ser um game changer na nossa vida, né? Já em muitas realidades, e no meu ponto de vista, ela tende a cada vez mais otimizar tarefas que são repetitivas. No nosso dia a dia mesmo, como você disse, até mesmo em um comunicado, poxa, como eu vou dissertar um comunicado agora? Você tem agentes generativos que, através de uma entrada de dados, ele consegue te gerar um comunicado muito claro, muito bom, bem dissertado, e você consegue distribuir isso todo na sua economia. Então, são inúmeras possibilidades que a gente pode ter, né, com a aplicação da tecnologia da inteligência artificial. Exato. Bom, Thiago, você acredita que a jurisprudência em relação a questões condominiais está mudando? E se sim, de que maneira? Felipe, a relação da jurisprudência com o meio condominial é uma situação que há tempos vem sendo desenvolvida. Talvez acho que o maior marco que eu vejo de jurisprudência aplicada e que trouxe uma efetiva mudança para o mercado condominial aconteceu em 1964, com a Lei 4.591 de 64. É a Lei de Incorporações Imobiliárias. Essa lei foi a que trouxe uma série de institutos normativos, como o síndico, assembleias ordinárias, prestações de contas. E se a gente tem hoje, né, tantos institutos utilizados no condomínio, foi por causa dessa lei. E essa lei nasceu na época do Getúlio Vargas,
em razão de uma série de jurisprudências que ocorriam, e essas jurisprudências começaram a moldar o mercado condominial daquela época, que ainda era algo muito voltado ao êxodo rural, inchaço dos grandes centros urbanos, crescimento populacional também nos grandes centros urbanos. As decisões começaram a ser tamanhas em determinadas situações que a lei ela foi criada. Hoje não é diferente para a gente. Cada vez mais as jurisprudências começam a apontar determinados cenários em que obrigam o legislativo a trazer novas normas. Acabei de falar para vocês, né? A Assembleia Virtual, veio a pandemia e o ingresso de ações em quantidades astronômicas para decidir sobre a legalidade ou não da Assembleia Virtual obrigou que o legislativo criasse uma norma explicando, prescrevendo como a Assembleia Virtual ia acontecer, a necessidade da gente obter quórums específicos para fazer alterações de fachada, para fazer mudanças de destinação, e isso sendo judicializado, forçou também o legislativo a trazer uma norma nova, e hoje a gente consegue fazer assembleia aberta com uma diretriz normativa prevista no Código Civil. Então a jurisprudência ela acompanha a vida do condomínio, mas é naquele sentido provocativo, né? Primeiro eu preciso provocar o judiciário para que depois a gente tenha uma mudança de norma. Funciona assim no Brasil. Primeiro a gente tem um problema, aí discute o problema no judiciário e depois aquilo vira uma norma que é aplicada em razão da quantidade de decisões que aquele tema enfrenta. E aí isso traz para a gente algo chamado segurança jurídica. Primeiro através das decisões que são repetidas sobre determinado tema e depois sobre a norma que é criada baseada talvez naquelas decisões. É óbvio que esse não é um caminho, não é uma receita de bolo, não é sempre assim que acontece. Mas a tendência é que cada vez mais as jurisprudências são voltadas para o condomínio e acabam virando normas. E hoje, os temas referentes às jurisprudências que tratam de questões condominiais acabam sendo em demasiado grande dentro do judiciário. Então, isso obriga que o judiciário se posicione cada vez mais sobre determinados temas que amanhã não vai ser surpresa para ninguém que se torne uma norma, se torne uma lei, se torne algum tipo de situação normativa que vai ter que ser obedecida pelos condomínios. Maravilha, maravilha. Vem todo esse dinamismo, né? E ele segue todo esse protocolo, como se fosse dizer assim, para se evoluir. Exato, não é obrigatoriedade, mas uma coisa é fato, a gente segue nessa forma, né? Às vezes uma lei é criada, obviamente, com uma inteligência trazida pelo próprio legislativo para tentar suprir uma demanda específica, mas o que a gente vê no dia a dia é isso, né? É esse caminho, né? Primeiro problema, aí judicializa. Começam a ter decisões recorrentes sobre o tema, depois aquilo vira uma norma. Isso é o comum da norma do Brasil. Bom, Thiago, vamos para mais uma pergunta. Você acredita que a digitalização dos processos condominiais, por tecnologia, entre outras, que provoca, assim, né, propõe a automação de processos, pode impactar positivamente a transparência e a prestação de contas? E em caso afirmativo, quais são os desafios legais que devem ser superados para garantir essa transparência? Perfeito, tenho a certeza que a virtualização de documentos, por exemplo, é o que ajuda muito na transparência. Hoje eu estou aqui com o meu celular, você está aí com o seu celular, você tem acesso a informações de forma muito mais rápida e precisa do que a gente tinha no passado. Eu vou contar a história antiga. Se o Felipe antigamente queria saber como é que estavam as contas do condomínio, tinha que agendar um dia com a administração, ia lá, pegava a pasta, né? Como a gente tem um papel físico aqui, pegava a pasta, procurava determinado tema que era interessante, às vezes tirava uma foto com o celular, ou se não, tirava uma cópia, né? Uma fotocópia, uma xerox daquele papel, e aí tinha para ser aquele documento para uma melhor análise, para uma melhor discussão. Hoje não, tudo está na palma da mão. Através ou do relógio, através do celular, através da TV, através de qualquer equipamento que a gente consiga ter acesso às documentações. Então, isso sim auxilia muito na transparência, porque a partir do momento que você consegue ter naquela relação just in time, o documento que você procura, na hora eu consigo ter acesso àquela informação. E aí, com a transparência de conseguir ver aquele documento que exatamente foi colocado, isso é incrível para a gente que trabalha em condomínio. Isso quebra uma burocracia muito grande que vinha do passado com relação a prazos, a tempos, a demandas que precisavam ser atendidas e que hoje a gente só toca na tela e consegue. Então vejo sempre de forma muito positiva a virtualização de procedimentos, principalmente documentos dentro do condomínio, e entendo sim que isso ajuda muito na transparência. E não são raros os casos que a gente está às vezes numa reunião de condomínio, Felipe, eu não sei se você já presenciou, com certeza sim, em que tem a briga lá do morador com o síndico, o morador contrário, o síndico tentando explicar uma situação e ele fala, olha,
Clica aqui, tá aqui na pasta, me mostra onde tá. E aí aquela situação que no passado poderia ser uma situação de dúvida pairada no ar e que ninguém daria crédito às vezes pro síndico ou pro morador, opa, na palma da mão, ela tá clara ali, transparente, e a pessoa consegue solucionar aquela dúvida que está acontecendo. Então eu enxergo com muitos bons olhos essa virtualização de procedimentos, de pastas, e entendo que está totalmente ao encontro da transparência esse tipo de procedimento. Exatamente. Além do mais, me colocando como usuário, né? Poxa, eu olhei a respeito do tópico 3 e tópico 5. Aí imagina eu ter que voltar à administração, agendar mais um dia, sanar aquela minha dúvida, está na palma da mão. Eu consigo voltar, revisar toda a pasta, toda a digitalização, claro, com toda a transparência. Né? Bom, para a nossa última pergunta, teve um bate-papo bem esclarecedor, poderia ter mais 10 aqui, que foi um enorme prazer. Todo mundo aí esclarecido, mas vamos para a última pergunta. Como você vê o papel dos envolvidos, administradora, síndico, advogado, terceirizados e moradores, dentro do condomínio em relação às suas responsabilidades individuais? Olha, sua pergunta já foi uma resposta, porque eu entendo que todo esse grupo de pessoas, de personagens que atuam dentro do condomínio, seguram a bandeira da responsabilidade. Como essa responsabilidade é aplicada para cada um, tudo depende muito da atividade que eles praticam. Então, quando a gente tem o síndico, por exemplo, a gente pensa na pessoa que talvez carregue o máximo de competências de responsabilidade nas costas por uma premissa legal. Por outro lado, a gente tem também o morador. E o morador não se exime de responsabilidades. E por incrível que pareça, apesar de não estar tão prescrito dentro do capítulo dos condomínios que tem a previsão expressa no Código Civil, eu sugeriria que os moradores procurassem um pouco mais de esclarecimentos jurídicos, porque as responsabilidades desses personagens condominiais, se eu puder chamar dessa forma, é enorme, às vezes tão grande quanto a do síndico. Não é só o fato de morar no condomínio que não vai te gerar responsabilidade, pelo contrário, você acaba assumindo para si uma grande gama de responsabilidades que são tão importantes quanto a de um gestor de condomínio. Assim como a empresa também vai ter responsabilidade contratual, o empregado também tem a sua responsabilidade com relação ao vínculo empregatício que ele vai ter dentro do condomínio, a administradora também, dentro de um papel de gestão, ela tem essa responsabilidade, o advogado, eu, enquanto operador do direito dentro do condomínio, tenho uma série de responsabilidades. Às vezes essas responsabilidades até se cruzam, não são raros os casos, às vezes que uma administradora pede para o escritório de advocacia imprimir determinado relatório e incluir informações financeiras no boleto. No escritório eu falo, não façam isso, porque a gente está assumindo para o escritório a responsabilidade que era da administradora. O trabalho da administradora é essa atividade de contabilização financeira. Às vezes a administradora ela é composta, né, pela gestão, pela contabilidade, muitas delas têm até o jurídico, né? Mas não entrando nesse tema especificamente falando, às vezes as responsabilidades elas podem se cruzar. E aí eu entendo que, obviamente, cada personagem tem que entender qual que é a sua responsabilidade, até onde vai o seu campo de atuação. E se foge desse campo de atuação, qual o risco de fugir desse campo de atuação que pode gerar tanto para o síndico quanto para o morador, às vezes para o advogado, para a administradora. Então, são limites que podem ser criados. E é o que eu falo sempre, Felipe, quando a regra do jogo está clara, todo mundo sabe qual jogo vai jogar. Então eu não posso nunca me esquivar de uma responsabilidade que é minha, mas eu também não posso assumir uma responsabilidade que é do próximo. Então o papel de responsabilidade para todas as pessoas que você disse dentro do condomínio, ela é clara, tem que ser observada de acordo com cada atividade e mais do que isso, entendendo qual que é o seu limite de atuação ali para que não ultrapasse o limite do próximo, né? E aí assuma para si uma responsabilidade que não é sua. Exatamente, e lembrando que é viver em comunidade, né? Exato. O condomínio é viver bem em comunidade, então a gente sabendo cada papel, sabendo das suas responsabilidades, seus direitos e deveres, respeitando-os e não ultrapassando do próximo, a gente vai ter isso bem definido e o jogo fica bem claro, como você disse. Maravilhoso, é isso. Bom, Thiago, agradeço muito esse nosso bate-papo, foi um prazerão estar aqui contigo, agradeço a todos que estão nos assistindo também. E espero aí que tenham gostado bastante desse nosso conteúdo e estejam todos esclarecidos das dúvidas que pontuamos aqui hoje, pessoal. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade. Uma boa tarde a todos.